profeta e já também, glória a Deus, passando para o pastor nos dar os ensinamentos da palavra do Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, meu Senhor, mais uma vez, Senhor, te agradecemos, meu Pai, por tudo, Senhor, que até aqui o Senhor tem falado conosco, Senhor. Deus, agora nós te pedimos, abençoa os teus filhos, contribuir com a tua obra, Senhor. Os que não puderam também, Senhor, seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Meu Deus querido, santifica, Senhor, a tua igreja. Ó Deus querido, abre, Senhor, o coração, aleluia, para que tua palavra, Senhor, penetre no coração dos teus filhos, ó Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa teu servo, Senhor, que vai transmitir a tua palavra, Senhor, que vai ensinar a tua igreja, Pai, a se conduzir diante de ti, Senhor, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Pode se assentar, irmãos. Nós vamos, neste momento, aproveitar o tempo para a meditação da palavra de Deus. Eu quero aqui ler alguns versículos, a qual se encontra no livro do Juízes, do capítulo de número 7. Louvado seja Deus. Juízes, capítulo de número 7. Nós vamos começar a ler do verso 1. Louvado seja Deus. Mas antes eu quero aqui apresentar o primo do nosso irmão. Como é o nome dele mesmo? Isso. Arthur. Glória a Deus. Pensa. Vamos estar dando bem-vindo para o nosso irmão Arthur. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Sinta-se em casa, tá bom? Glória a Deus. Já não apresento os nossos irmãos porque já são de casa, né? Como eu sempre digo, né? Participou já do segundo culto, já é de casa, né? Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos acharam? Juízes, capítulo de número 7. Glória a Deus. Diz assim, irmãos. Juízes fica já próximo do começo do Velho Testamento. Você vai ver lá os 5 primeiros livros, que são conhecidos como Pentateuco. 5 primeiros livros. Depois você vai ver Josué, e depois de Josué, Juízes. Amém? Glória a Deus. Os irmãos acompanhem aí, eu vou estar lendo. Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faz-nos descer as águas, e ali o provarei. E será que daquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, de todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão:
qualquer que lamber a águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levantando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Nós temos lido um texto que é muito conhecido, pois fala acerca dos 300 de Gideão. Observamos que tem um louvor daquela cantora, qual é o nome daquela cantora? Eliane de Oliveira, né, que fala acerca dos 300. E eu já em algumas oportunidades, ou seja, em algumas ocasiões, eu citei aqui a respeito, né, até mesmo, né, da quantidade de pessoas que nós temos aqui em nossa igreja, citando que nós, né, podemos assim dizer que somos 300. Geralmente, quando você olha para a quantidade, né, daqueles que estão dispostos a fazer algo, né, em prol do reino de Deus, né, e muitas das vezes observamos que nem sempre é a maioria que se prontifica a fazer alguma coisa para Deus, sempre é a minoria, né, e logo nós lembramos dos 300 de Gideão. Observamos, meus amados irmãos, que quando Deus ele escolhe Gideão para esta grande tarefa, a Bíblia nos diz que Gideão ele estava, no capítulo 6, os irmãos podem depois acompanhar. No capítulo 6 nós vemos Deus escolhendo Gideão, né? E a Bíblia diz que Gideão ele estava em um determinado lugar, conhecido, irmãos, como Lagar, né? Conhecido como Lagar. Observamos, querido, que os inimigos de Israel, que eram os midianitas, os amalequitas, a Bíblia diz que eles eram opressores de Israel. Esses povos, eles, né, tinham prazer de judiar de Israel. A Bíblia diz que eles, né, os israelitas, os agricultores que, né, plantavam as suas plantações, né, e todas as vezes que quando eles plantavam, eles almejavam alcançar o fruto daquela plantação, do seu trabalho, e todas as vezes quando eles estavam próximos da colheita, ou quando eles estavam para colher, chegavam os midianitas, e ali eles, né, saqueavam, né, tiravam tudo que os israelitas tinham ali plantado, e deixando muitas das vezes eles desprovidos, deixando eles, né, passando necessidades. E a história diz, irmãos, que isso tudo aconteceu por conta da desobediência do povo de Israel. Porque observamos que por conta da desobediência, o povo de Israel, eles tiveram que colher as consequências. E colhendo as suas consequências, né, chegou um momento
porque eles precisavam despertar. Eles precisavam ali clamar a misericórdia do Senhor. E observamos, querido, que chega um momento, irmãos, mesmo não só diante das consequências dos nossos erros, mas diante de algumas situações que nós vivenciamos, porque observamos, querido, que, como eu já cheguei a dizer aqui, irmãos, que o nosso sofrimento, que muitas das vezes o sofrimento que vem para as nossas vidas, não são somente por conta das nossas desobediências. É bem verdade que a maior parte do nosso sofrimento são consequência do nosso pecado. E com isso nós colhemos aquilo que plantamos. Porém, como eu já disse aqui em outra oportunidade, que nós também passamos por aflições, passamos por tribulações, passamos por provações, e observamos, querido, que quando isso acontece na vida do crente, quando nós chegamos a vivenciar, irmãos, seja uma colheita das consequências dos nossos pecados, como também uma provação, porque entendemos que a provação, irmãos, ela vem para as nossas vidas, para que nós possamos ser aprovados. A exemplo de Jó, Jó, irmãos, a Bíblia fala que Jó, ele passou o que passou, não foi por conta da consequência do seu erro, pastor? Jó, ele não passou aquele sofrimento por conta do seu erro, até porque observamos que no capítulo 1, Deus ali, irmãos, vai testificar acerca de Jó. Deus vai dizer que Jó, ele era um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus e que se desviava-se do mal. Então observamos que Jó, ele passou o que passou, não por conta do seu pecado, mas sim, ele foi provado para que pudesse ser aprovado. Louvado seja Deus. E é bem verdade, querido, que quando vem uma provação na vida do crente, Deus não nos deixa só. Embora muitas das vezes o sentimento é que estamos só, mas Deus nunca nos deixa só, E prova disso, irmãos, é que, aleluia, no final Jó, ele foi abençoado. No final Jó, irmãos, após passar por todo o processo da aprovação, Jó, ele alcançou as bênçãos de Deus sobre a sua vida, Deus dando assim tudo em todo, aleluia. E diante da provação, Jó, em algum momento ele deixou de buscar a Deus, Jó, em nenhum momento, melhor dizendo, ele deixou de fazer a vontade de Deus, que é ser humilde, ser perseverante, ser obediente e continuar crendo naquele, aleluia, a qual tinha permitido com que ele estivesse na prova. Louvado seja Deus. Mas observamos, irmãos, que o contexto da história vai dizer que era por conta da desobediência, Mas observamos, querido, que assim como Deus, ele sempre ouve as nossas orações, observamos no contexto geral da Bíblia Sagrada, que fala quando alguém se humilha, quando alguém busca o Senhor, ele ouve as nossas orações. Nós lembramos também que quando Israel estava já no cativeiro, há mais de 430 anos aproximadamente, e a Bíblia diz que o povo de Israel, diante de tanto sofrimento, eles começaram o quê? Eles começaram a clamar ao Senhor, eles começaram a buscar a Deus, Então observamos, querido, que o sofrimento, a dor, faz com que nós venhamos fazer o que, irmãos? Buscar a Deus, Volto a dizer, o sofrimento,
a dor faz com que nós venhamos buscar a Deus. Assim como muitas das vezes isso acontece no nosso corpo físico, vem a enfermidade e a enfermidade faz com que nós venhamos ir ao médico, Embora eu, quando estou enfermo, eu reluto, Às vezes eu reluto muito para não ir no médico, Então eu prefiro muitas das vezes ficar em casa. Mas existem situações que é necessário, ir no médico para poder se tratar. E eu observo que na nossa vida espiritual não é diferente, porque vem o sofrimento, então é necessário nós buscarmos a Deus. É necessário nós clamarmos a Deus, embora nós temos que clamar a Deus não somente no sofrimento, mas também quando está bem, não é isso, irmãos? Mas observamos, querido, que biblicamente falando, o povo em si só buscava a Deus, só se humilhava, só clamava a Deus quando as coisas apertavam, quando as coisas, e a gente vê que muitas das vezes, a pessoa ela está no sofrimento, mas não quer buscar a Deus, Como eu disse, exemplo aqui, muitas das vezes nós levantamos para ir não ir no médico, como também existem pessoas que estão no sofrimento, mas não se mobiliza para poder ali, irmãos, clamar ao Senhor. Por quê? Porque a gente entende, irmãos, que a nossa salvação está em quem? Em Deus. A nossa salvação está em Deus. Pastor Bonfim aqui leu um texto na leitura oficial que o salmista, em um momento de aflição, ele vai ali orar, ele vai clamar a Deus, e ele vai dizer: Senhor, apressa-te em me ajudar, apressa-te, Senhor, em me ajudar. Então tem momentos nas nossas vidas que nós precisamos clamar com mais intensidade, clamar, irmãos, de uma forma que possamos ser movidos a continuar clamando. Louvado seja Deus, porque observamos que quando Bartimeu ele vai clamar a Jesus, ele clama mais, ele clama, ele pede ali socorro, pede misericórdia, mas observamos, querido, que algo motivou para que ele continuasse clamando ainda mais. Jesus, aleluia. Glória a Deus. Porque ele percebeu que alguém falou assim para ele: olha, deixa de incomodar, ele não vai te ouvir. Aí o que ele fez, irmãos? Clamou ainda mais alto. Louvado seja Deus. Ou seja, quando nós estamos no sofrimento, nós temos que ter essa intensidade de continuar clamando, buscando. Louvado seja Deus. Aleluia. E eu vejo aqui, irmãos, que quando, aleluia, Deus, Ele ouve o nosso clamor, quando Deus Ele ouve o nosso clamor, nós vemos aqui, a ação de Deus, o agir de Deus. É bem verdade, querido, que no momento que nós apresentamos a primeira necessidade, aquilo que nós apresentamos a Deus, aquilo que nós oramos a Deus, naquele momento Deus ele já ouviu as nossas orações, embora Ele já está vendo o nosso sofrimento. Mas quando nós proferimos, lançamos a palavra em oração, pedindo a Deus em favor de determinada causa, o Senhor naquele momento Ele já ouviu. Mas observamos, querido, que a nossa intensidade, ou seja, a nossa perseverança, aleluia, chegará o momento que Deus vai agir. Então eu entendo aqui, irmãos, que chegou um momento que Deus ele foi agir, chegou um momento que Deus ele entrou, irmãos, com a ação. Louvado seja Deus. E quando Ele vai entrar com a ação, irmãos, nós vemos, querido, que Deus sempre levanta louvado seja Deus, para que a situação ela possa mudar, para que algo possa acontecer. E observamos, querido, que o
da história aqui, irmãos, aleluia, diz que Gideão, ele estava, irmãos, em um lugar diferenciado. Em um lugar diferenciado. Geralmente, a lógica, né, o normal era Gideão, né? Era Gideão, irmãos, ele pegar, irmãos, as uvas, né? Gideão era pegar as uvas e ir para um lugar onde se, né, fazia ali o processo, né, para se criar ali o suco da vide, né? Mas observamos, querido, que Gideão, ele estava o quê? Né? Ele estava, né, malhando trigo no lagar, né? Aonde, né, ali era o local onde se preparava o suco da vide, né? Não era um lugar comum de Gideão exercer ali, irmãos, aquele trabalho, né? E aqui nós vemos, querido, que havia aqui um homem, um jovem, né, diferente, um jovem diferente, né, diferente que eu quero dizer assim, um jovem que pensava diferente, que usou de uma estratégia para sair ali do sofrimento, Então eu vejo aqui, irmãos, Deus olhando para Gideão e vendo, irmãos, ou seja, Deus sendo atraído pela atitude de Gideão. Eu vejo aqui Deus olhando para Gideão e dizendo: esse aqui é diferente, esse aqui, né, diante da situação que ele está vivenciando, ele está agindo diferente. Ele está procurando fazer algo diferente, algo que não é comum. Então isso chama a atenção de quem? De Deus. Chama a atenção de Deus. Porque Gideão sabia que se fosse malhar o trigo, irmãos, aonde era o local, né, que se malhava o trigo, né, eu não conheço o lugar onde se fazia esse processo, mas se fosse para ele ir para lá, pastor, os midianitas vinham e tiravam. Os midianitas vinham e roubavam ele. Mas aí eu vejo, irmãos, Deus olhando para Gideão, pegando ali, irmãos, né, a sua plantação, a sua colheita, e levando para um lugar diferenciado, tirando ali, irmãos, né, ou melhor dizendo, guardando aquilo, irmãos, dos seus inimigos. O que eu entendo, irmãos, é que, mediante esta palavra, o que eu entendo é que, né, nós como cristãos devemos, irmãos, como diz a palavra de Deus, que devemos guardar o que nós temos, para que ninguém venha roubar a nossa coroa. Louvado seja Deus. Então nós temos que ter a estratégia de Deus. Nós temos que ter aqui, irmãos, um diferencial, aleluia, para que, aleluia, o inimigo não venha roubar a nossa alegria, para que o inimigo não venha roubar, irmãos, a nossa fé, para que o inimigo não venha roubar aquilo que nós temos labutado, irmãos, dia após dia. Então Gideão ali, ele entendeu que se ele usasse dessa estratégia, os seus inimigos não iriam roubar, e que ele ali, irmãos, estaria, né, levando sustento para a sua casa, para a sua família. O que eu aprendo, irmãos, é que, aleluia, nós devemos tomarmos cuidado, aleluia, buscar em Deus direção, estratégia, aleluia, para o inimigo das nossas almas não roubar aquilo que Deus tem confiado a nós. Louvado seja Deus. E nós vemos, irmãos, que isso chama a atenção de Deus. E Deus vai até Gideão e fala assim: olha, varão valoroso, ou seja, homem de valor,
Louvado seja Deus. Aleluia. E quando eu vejo aqui Deus escolhendo Gideão, irmãos, para uma missão, observamos aqui que a princípio Gideão reluta. Não é verdade, irmãos? Gideão reluta. Ele fala assim: mas eu sou o menor da casa do meu pai. Quem sou eu? Né? Quem sou eu? Observamos, irmãos, que no pensamento de Gideão, ou na fala de Gideão, né, ele não seria ouvido pelos seus irmãos, que ele não seria, irmãos, será atendido pelos seus amigos, pelos seus familiares, quando ele se colocasse à disposição para fazer a vontade de Deus. Então ele vai dizer assim: eu sou o menor da casa de meu pai, né? E observamos aqui, irmãos, que a princípio Gideão ele vai apresentar a Deus ali, né, alguns empecilhos, algumas dificuldades, assim como nós muitas das vezes fazemos, irmãos. E isso, infelizmente, isso é uma verdade. Quando Deus nos escolhe, irmãos, para uma determinada missão, é bem verdade, irmãos, que nós muitas das vezes nos olhamos e imaginamos que somos incapazes sim de fazer, mas entendemos, querido, que o Deus que nos escolhe, o Deus que nos chama para uma missão, Ele é o que nos capacita. Louvado seja Deus. Se nós fôssemos fazer alguma coisa para Deus por conta do intelecto humano, irmãos, né, nada acontece. Por quê, irmãos? Porque é Deus que capacita os seus escolhidos. Louvado seja Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, que Gideão ele vai falar para Deus acerca da sua incapacidade, porém, aleluia, Deus vai provar para ele que ele era o escolhido. Deus vai provar para ele que ele, aleluia, era o chamado para aquela determinada missão. Louvado seja Deus. E muitas das vezes, irmãos, diante da necessidade, diante das dificuldades, irmãos, faz-se necessário, irmãos, aleluia, faz-se necessário nós atentarmos para a voz do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E eu vejo aqui, irmãos, aleluia, Deus falando para Gideão, e observamos, querido, que Gideão, ele, aleluia, após Deus confirmar que, né, estaria com ele nesse propósito, observamos, querido, que ele ali, irmãos, atrai as massas, ou seja, ele atrai, né, os homens para, aleluia, se levantar, aleluia, para ter uma atitude. Louvado seja Deus, né? E quando ele faz ali, irmãos, ele conclama, né, a atenção dos homens para esta missão, queridos, aleluia, louvado seja Deus. Ele, imagino eu, a Bíblia não diz, mas imagino eu que quando ele vai fazer a contagem de quantos homens se levantou para estar com ele, irmã Rosa, né, ele se alegra, né? Porque quem não se alegra, irmãos, com a multidão, né? Aleluia. Quem que não se alegra, irmãos? 32 mil homens estavam ali dizendo: eu vou contigo, eu estou contigo. Glória. Louvado seja Deus. Aleluia. E nós muitas das vezes, irmãos, ouvimos isso no dia a dia, ouvimos isso, irmãos, em casa, ouvimos isso no trabalho, ouvimos isso, irmãos, né, com os amigos, ouvimos isso até mesmo no ministério, na igreja. Quantas das vezes nós ouvimos de pessoas dizendo: estou contigo, conta comigo, né? Conta comigo, se precisar, conta comigo. Aí você olha a quantidade, você se alegra, você olha, fulano está comigo, olha, ciclano está comigo. E aí você faz ali a contagem dos números e você vê 32 mil homens. Imagino eu, irmãos, que o coração de Gideão se alegrou. Aí ele pensou: Deus confirmou meu ministério.
Deus confirmou a minha chamada. Aí você pensa, né? Deus está nesse negócio. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí, irmãos, não imaginava Gideão que Deus, Ele conhece o coração do homem. Deus, Ele conhece o teu e o meu coração. Louvado seja Deus. Aleluia. Aí eu vejo aqui, irmãos, aleluia, Deus dizendo para Gideão: olha, Gideão, capítulo 7, na leitura que nós lemos, versículo 1. Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinham o arraial dos midianitas para o norte no vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão. O que diz aí, irmãos? Muito é o povo que está contigo. Irmãos, veja só. Não seria mais fácil Deus deixar aqueles 32 mil homens? Ou trazer mais? Né, pastor? Porque geralmente nós pregamos que na soma de Deus é a multiplicação. É a multiplicação. Né? Só que, como eu disse, irmãos, Deus, Ele conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. E na lógica, o que deveria acontecer é que desses 32 mil homens, Deus multiplicasse para mais. Sim ou não, irmãos? Sim. Deus tinha que multiplicar. Essa é a nossa lógica. Mas Gideão estava satisfeito com 32 mil homens, pastor. Né? Gideão estava satisfeito, estava empolgado. Nós vamos vencer, nós vamos ganhar. E na lógica humana, nós pensamos desta forma. Por quê? Porque no nosso pensamento, o que prevalece, irmãos, é a multidão. O que prevalece é números. Mas entendamos, querido, que na lógica de Deus, o que prevalece é qualidade, né? O que conta, irmãos, é a qualidade. Louvado seja Deus. Porque, irmãos, Deus, Ele, né? Ou seja, o homem vê o que está visível aos seus olhos, mas Deus, Ele conhece o coração do homem. Louvado seja Deus. Deus, Ele conhece o coração do homem. E Ele vai ver em nós o que? Virtudes. Ele vai ver em nós se estamos sendo sinceros, se estamos falando a verdade, se estamos, irmãos, sendo humildes, se estamos, irmãos, né, de fato, com compromisso com Ele. Louvado seja Deus. Aí eu vejo aqui, irmãos, Deus dizendo para Gideão: aleluias, glória a Deus, muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas à sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Louvado seja Deus. Deus conhece, irmãos, como eu disse, o coração do homem. Louvado seja Deus. E muitas das vezes, irmãos, no coração do homem, ele vai dizer: aconteceu isso porque eu fiz, aconteceu aquilo porque eu fiz. Se eu não tivesse presente, nada disso tinha acontecido.
Deus conhece o coração do homem, por isso, irmãos, que Deus falou, para que o homem não se glorie, para que o homem não venha se exaltar, dizer que o que aconteceu foi com a sua força, o que aconteceu foi com o seu intelecto, porque se não fosse ele, nada disso tinha acontecido. Então Deus vai dizer: olha, muito é o povo que está contigo. Louvado seja Deus. Aleluia. Então observa aqui, irmãos, no versículo 3, Deus dizendo: agora pois apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for, o que, irmãos? Covarde e medroso, que faça o quê? Que volte. Louvado seja Deus. Veja só, irmãos, aleluias, para fazer o que Deus determinou para que a igreja venha fazer, irmãos, não é qualquer um. E Deus vai dizer assim: que os covardes e os medrosos, que eles façam o quê? Volte, que eles saiam, que eles deixem o meio de vocês. Aí quando nós olhamos para esse texto, irmãos, não é fácil sermos chamados ou conhecidos como medrosos. Não é fácil. Não é fácil, irmãos, você ser chamado e conhecido de covarde. Ah, eu fui embora porque estou com medo. Eu deixei de fazer a vontade de Deus porque eu sou medroso. Eu saí porque tive medo. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que a igreja ela precisa se apegar mais a Deus. Que a igreja precisa se apegar mais a Deus. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que infelizmente a nossa geração, irmãos, tem sido uma geração, desculpe falar, uma geração de crente Nutella. Essa é a verdade. Porque, irmãos, qualquer coisinha, qualquer pontinho, o crente está correndo. O crente está indo embora, está saindo, está deixando de servir a Deus. Se o pastor, o pregador está pregando um pouco mais rígido, porque a palavra de Deus, irmãos, ela também é exortação. Aí o crente vai dizer assim: vou procurar um aqui, eu venho me adaptar, que me aceite do jeito que eu sou. Irmãos, Jesus ele diz assim, irmãos, vinde a mim, ou seja, vinde como estáis. Só que o processo, ou melhor dizendo, para chegarmos ao céu, existe um processo de regeneração. Existe um processo de regeneração. Observamos que quando Pedro, irmãos, ele ainda com Cristo, ele foi covarde. Porque quando ele viu seu mestre sendo preso, irmãos, a Bíblia diz que ele vai tirar a faca e corta a orelha de Malco. Aí a gente olha assim, esse cara é valente, né? No Evangelho, irmãos, isso não é valentia. No Evangelho que Cristo ensinou, isso não é valentia. Tirar a espada e cortar a orelha, isso não foi valentia.
Só que Pedro, ele foi covarde no momento que ele foi medroso, no momento que ele viu Jesus sendo preso, Jesus sendo esbofeteado. Só que Jesus, ele antes vai dizer para Pedro: olha Pedro, quando você se converter, você confirma seus irmãos. E observamos que quando Jesus ele ressuscita, né? Quando Jesus ele ressuscita, que Maria Madalena vai e vê Jesus, ela fala assim: olha, fala para os meus discípulos que eu ressuscitei. Fala para os meus discípulos e também a Pedro. Ou seja, Jesus vai dizer, né, que ela teria que falar para Pedro também que ele ressuscitou. E observamos, querido, que Jesus já após a sua ressurreição com os seus discípulos, ali, irmãos, andando com os seus discípulos, e um momento Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele vai dizer: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus vai falar para ele: então apacenta minhas ovelhas. E Jesus faz essa pergunta por 3 vezes. E Pedro se sente incomodado na 3ª vez e fala assim: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Louvado seja Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E observamos, querido, que Pedro, quando ele de fato ele se converte ao Senhor, ele vai para Jerusalém juntamente com os discípulos, e lá eles são batizados com o Espírito Santo. Lá eles são cheios da virtude do Espírito Santo, e ali, irmãos, ele se levanta. Aleluia. Já não era mais o Pedro medroso, pastor. Já não era mais o Pedro covarde, mas sim o Pedro valente. Louvado seja Deus. Porque valentia, irmãos, aleluia, não é tirar a espada da bainha e ameaçar os outros. Não é dizer assim: Senhor, me dá 5 minutos. Não. Valentia, irmãos, aleluia, é você sair e falar do amor de Deus. Mesmo que não ouça, nós devemos pregar a palavra de Deus. Aleluia. E observa aqui, irmãos, aleluia, que quando Deus fala, olha, né, manos medrosos e covardes, irmãos, eu entendo o seguinte: que a missão da igreja, irmãos, aleluia, ainda é pregar o Evangelho. Aleluia, que a missão da igreja, irmãos, ainda é falar a verdade. Louvado seja Deus. Jamais devemos, irmãos, nos omitir de falar a verdade. Jamais devemos ser medrosos e covardes, irmãos, aleluia, de fazer a vontade de Deus. E quantos têm retrocedido? Quantos têm voltado, irmãos? Porque acham que o Evangelho, aleluia, que nós temos que pregar é o Evangelho light, é o Evangelho qualquer. E na verdade, irmãos, aleluia, o Evangelho, irmãos, aleluia, como diz o apóstolo Paulo, é poder de Deus. Ou seja, você prega a verdade, você fala do amor de Deus, aleluia, seja tempo e fora de tempo, aleluia. Quando nós pregamos, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, ele transforma a vida, aleluia. O Evangelho, irmãos, quando nós pregamos com coragem, aleluia, ele transforma a vida. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aí Deus vai dizer: olha, pede para eles voltar. E a Bíblia diz, irmãos, que eles voltaram. E voltaram quantos, irmãos? 22.000 homens. 22.000 homens. Mais do que a metade, pastor. Mais do que a metade. E quando isso acontece, nós nos preocupamos.
Quando isso acontece, irmãos, nós nos preocupamos. Porque, sabe, como eu disse, não é fácil, né, para a pessoa ela se qualificar como medroso e covarde, ser conhecida como medroso e covarde, né? Antigamente, quando nós falávamos isso ou ouvíamos isso, a gente falava assim: não, peraí, eu não sou medroso não, eu sou valente, sou corajoso, né? E a gente sabe que isso é uma das virtudes que o crente precisa ter. Ele tem que ser valente, né? Quando o incircunciso Golias estava insultando o Deus de Israel, o que ele fez? Ele usou de valentia. Não, peraí, esse incircunciso filisteu, ele não vai ficar mais afrontando o nosso Deus, não. Ele não vai ficar mais afrontando o exército de Israel, não. Ele foi valente quando disse isso. E foi corajoso quando ele foi para, né, combater com o gigante. Então isso é virtude, irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia. Você refutar, irmãos. Aleluia. Refutar, aleluia, o pecado. Você refutar as heresias, irmãos. Isso é virtude. Louvado seja Deus. Aí eu vejo aqui, irmãos, 22 mil voltando atrás. E como eu disse, isso nos preocupa, né? Isso nos preocupa. Talvez alguém pode até dizer: mas pastor, é chato falar isso, que fulano e Beltrano é medroso, é covarde. Mas isso é uma verdade, queridos. Por quê? Porque o nosso foco é os céus. Glória a Deus. O nosso foco é os céus. E muitas das vezes nós sentimos, o crente, melhor dizendo, ele sente medo, né, de seguir avante. Você pode perguntar para alguém que está afastado do Evangelho: por que você saiu da igreja? Sabe o que ele vai dizer? Alguns, porque as lutas foram grandes. Ah, porque fulano olhou com cara feia para mim. Essas são as desculpas que nós estamos ouvindo nos dias de hoje. Quando você vai evangelizar, quando você vai falar com alguém, e esse alguém vai dizer assim: ah, mas eu era evangélico, eu servia a Deus, e eu digo: mas por que você saiu da igreja, rapaz? Ah, saí da igreja porque, né, alguém olhou com cara feia para mim. Quantas das vezes, irmãos, nós tínhamos que muitas das vezes procurar conciliar situações dentro da igreja, porque um crente aborrecido com o outro, porque o crente não deu paz do Senhor para o outro, o crente olhou com cara feia para o outro, né? E aí, irmão, já ameaça: vou deixar de servir a Deus, já ameaça, já não vou mais para a igreja. Irmãos, observamos, querido, que estão na mesma atitude que esses 22 mil. Glória a Deus. Quando se falou, irmãos, que, né, o que Deus ia fazer, né? Por exemplo, hoje nós pregamos o céu, falamos do céu, e quem não quer ir para o céu, irmãos? Eu disse aqui esses dias, parece que quando aceitamos a Cristo as lutas apertam mais ainda, né, pastor? Né? Mas é porque você está ali, irmãos, renunciando o seu eu, você está renunciando o seu ego, você está renunciando o pecado. Então isso, né, te aflige muitas das vezes, porque a vontade da carne é fazer, a vontade da carne é abraçar, né? Então isso muitas das vezes te aflige, né? Porque quando você estava no mundo, se alguém olhava de cara feia para você, você já dá um tapa na cara. Hoje não, hoje você já, né, retrocede, hoje você já abençoa, né? Se alguém fala mal de você, você abençoa. Então muitas das vezes, né, isso nos aflige, porque, né, a gente pensa: puxa vida, né, parece que as coisas apertou mais ainda. Aí a gente vê, irmãos, que tem crente que desiste, volta atrás, porque não aguenta suportar tudo isso. Falei quarta-feira passada, Paulo, ele dizia: sofre pois comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Aleluia.
Existe, irmãos, uma coroa para cada um de nós que nos espera lá no céu. Aleluia. Só vamos ser coroados se nós militar legitimamente. Louvado seja Deus. Então eu vejo aqui, irmãos, 22 mil voltando atrás, desistindo. Aí, irmãos, Deus ainda fala para Gideão: olha, Gideão, agora você vai fazer diferente. Tem 10 mil aí? Tem. Então você vai pegar esses 10 mil e você vai descer ao ribeiro. E você vai pedir para que eles bebam as águas. E aquele que lamber água como cão, né? Como é que o cão bebe água, irmãos? Lambendo, né? E geralmente quando ele vai lamber, ele vai fazer assim, né? Vai ficar de olho. Não é isso, irmãos? E Deus vai dizer para Gideão: olha, aquele que lamber a água, né, como o cão lambe, aquele que beber água como o cão lambe, né, você separa a parte. Lá vai Gideão, irmãos, pegando, separando um, separando o outro, separando um, separando o outro, isso, separando um, separando o outro, né? E Gideão contando, pastor. Gideão contando. Aí ele conta aqui 9.700. E desse lado 300. Né? Aí na nossa lógica, irmãos, Deus não vai deixar a gente só com 300. Né? Pera aí, Deus não vai fazer isso comigo. Né? Aí ele olha 9.700. É pouco, mas dá para o gasto. É pouco, mas a gente vai vencer essa batalha. Só que Deus, irmãos, como eu disse aqui no começo, Deus, ele conhece o coração do homem. Louvado seja Deus. Interessante que esses 9.700, pastor, era diferente dos 22 mil que voltou atrás. Diferente. Porque Deus, ele não vai, esses 9.700, ou melhor dizendo, os 10 mil que ficaram, eles disseram assim: não, eu sou corajoso, eu sou valente. Eles mostraram com a sua atitude, eles não voltaram atrás. Então com a sua atitude eles permaneceram no lugar. Só que Deus, ele falou assim: vai, coloca ali para eles beberem a água. E como eu disse, Deus, ele conhece o nosso coração. E observa aqui, irmãos, que esses 9.700, Deus vai dizer para Gideão, fala assim: olha, é o seguinte, manda eles para casa. Manda eles para casa. E em nenhum momento nós vemos aqui, irmãos, alguma objeção de Gideão. Nenhum momento. Podemos aqui fazer uma conjectura, imaginar, né, que talvez Gideão pensou. Ele não falou, mas talvez ele tenha pensado: mas que negócio é esse? De 10 mil, agora ficou só 300, né? Ficou só 300. Uma vez, irmãos, eu estava em um determinado setor, uma determinada cidade, e geralmente, irmãos, na igreja, sempre tem aqueles que saem do ministério. Aqueles que saem, vão para outro ministério, né? Tem aqueles que se afastam da igreja, né? E isso sempre aconteceu, né? E sempre vai acontecer até a volta de Jesus. Não seria bom que isso acontecesse, mas acontece, infelizmente acontece. Chegou a sair algumas pessoas que uma determinada pessoa falou assim: pastor do céu, misericórdia, pastor, está saindo crente, tem crente que está saindo da igreja, tem crente que está indo para outro ministério. E essa pessoa preocupada. E eu digo, irmãos, que a gente também se preocupa com o pastor, ele se preocupa também.
Só que a gente muitas das vezes não entende o trabalhar de Deus. A gente não entende o trabalhar de Deus. E eu vejo que de 32 mil, quem tirou não foi Gideão. Quem tirou foi Deus. Quem tirou foi Deus. E a gente muitas das vezes pensa, né, que em algumas situações nós estamos perdendo. Glória a Deus. E é bem verdade que o sentimento é esse, irmãos. Porque imagino eu que no pensamento de Gideão, ele teve esse sentimento: nós estamos perdendo. Não é verdade? Tantas vezes isso acontece não somente na igreja, mas também, irmãos, na nossa vida. Glória a Deus. Você muitas das vezes era cercado por pessoas, por amigos, por familiares, e de repente você se encontra o quê? Sozinho. De repente você se encontra só você e Deus. E eu vejo, irmãos, que muitas das vezes Deus permite isso acontecer, irmãos, porque existe um propósito. Existe um propósito. Tantas vezes Deus permite, irmãos, quando a prova chega e você muitas das vezes não encontra um amigo para te ajudar. E Deus permite isso, irmãos. Deus permite os seus amigos, seus familiares se afastar de você, sabe por quê? Porque Ele tem um propósito, louvado seja Deus. Porque você, aleluia, é o escolhido. Aleluia, você é um 300. Aleluia, porque através, aleluia, de você, aleluia, Deus vai exaltar. Louvado seja Deus. Que muitas das vezes, irmãos, Deus permite sair de perto de você, Deus permite sair os seus amigos, os seus familiares, para depois eles não dizer: olha, ele está nessa posição porque eu ajudei. Olha, ele venceu porque eu abençoei, eu ajudei. Glória a Deus. A Bíblia diz que os amigos de Jó foi para lá para ajudar, mas chegando lá, foi criticar. Aí Deus começa a tratar com cada um. Aí Deus, ou seja, aí Jó começa a orar por eles. E através da oração deles, Jó é abençoado. Ou através da oração dele, pelos seus amigos, Jó é abençoado. Então eu vejo que, irmãos, que Deus permite situações para que Ele venha cumprir os seus propósitos na nossa vida. E quando Deus conta, estava ali, irmãos, ou melhor, quando Gideão conta, estava ali os 300. E Deus vai dizer para Gideão: olha, Gideão, é esses 300. É esses 300. Aleluia. Eu não sei, irmãos, qual foi, né, o que Deus viu na vida daqueles 300. Eu não sei. Eu não sei o que Deus viu. A Bíblia não fala. Mas Deus viu alguma coisa naqueles 300, pastor. Deus viu alguma virtude naqueles 300. Não digo que os outros não tinham virtude, irmãos, mas Deus viu algo diferente na vida daqueles 300. Louvado seja Deus. E o que eu quero dizer nesta noite, irmãos, aleluia, que Deus está vendo o que está no teu coração. Deus está vendo, aleluia, o que está na tua vida. Louvado seja Deus, porque Ele te escolheu para um propósito. Aleluia, Ele te escolheu para um propósito. Louvado seja Deus. Aleluia, mesmo que alguém diga: não vai conseguir, aleluia, mas não é a força do teu braço, não é do teu intelecto, aleluia, mas sim, irmãos, é a mão de Deus que vai cumprir as suas promessas na sua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. E finalizo aqui, irmãos, já passei do horário. Finalizo aqui dizendo, irmãos,